Queridos irmãos, boa noite. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso e ele estava na prisão. E vê-se então aqui no capítulo 1, do versículo 1 a 4, está a dizer Paulo como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, está a fazer menção particularmente nas benções enormes que Deus nos dá. Estas benções são benções espirituais, porque, como diz assim no versículo 3, diz que o qual nos abençoou com todas as benções espirituais nos celestiais em Cristo, isto é, benções de Deus através de Cristo. E vemos aqui que ele nos selecionou, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, lemos no versículo 4, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que nós fôssemos seus fiéis filhos, e isso ele planejou desde o princípio. Este é parte do plano dele, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E vemos então no versículo 5, que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto é, ele predestinou que a humanidade, toda a humanidade, essa é a intenção dele, esse é o que ele quer para todos os seus seres humanos que ele criou através de Adão e Eva, e então ele tem um destino para toda a humanidade, para todos nós, seres humanos, virmos a ser seus filhos. Ora, isso é importante, como mencionei no estudo prévio, que não significa que estamos predestinados para ou ser salvos ou ser perdidos. Não. Ele nos predestinou para todos venhamos a ser seus filhos. Isto é o que diz aqui, nos predestinou para filhos, através de sermos filhos, através da filiação ou adoção por Jesus Cristo. Uma vez mais, a predestinação tem a ver quando seremos salvos. Isto é, quando entraremos no corpo espiritual de Cristo, a Igreja de Deus, e quando, assim, seremos chamados. Agora, nós, no corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, nós somos os primeiros que temos o Espírito, e por isso é que diz em Romanos 8, versículo 23, que somos os primeiros que temos as primícias do Espírito. Fomos chamados agora, mas ainda não somos as primícias para Deus e para o Cordeiro, porque isso seremos na ressurreição finalmente. Somos um tipo de primícias, mas ainda não somos literalmente as primícias. O tipo que somos não é que temos as primícias do Espírito e assim temos uma garantia de que Deus fez tudo por nós, mas depende, está claro, em nós agora fazermos a nossa parte. Essas primícias para Deus e para o Cordeiro é o que menciona no Apocalipse 14, versículo 4, que menciona que esses aí ressuscitados, uma vez ressuscitados como seres espirituais, então são as primícias para Deus e para o Cordeiro, redimidas deste corpo e desta vida. Por isso, a salvação, irmãos, é um processo por toda a nossa vida, esta vida física. E este processo é conhecido por nós como a conversão. A conversão, por isso, é um processo milagroso e um que transforma a nossa vida. Ora, começa com o chamado, Deus abre a nossa mente e nós depois devemos responder, isto é, aprender e assumir o compromisso que é inicialmente feito ao batismo e depois temos que ser fiéis até ao fim.
Por isso a conversão é o primeiro passo, é o começo de uma nova vida como filhos de Deus, a qual é iniciada por Deus Pai através da chamada. Ao recebermos o Espírito Santo após o batismo, somos gerados do alto. Ora, essa frase, gerados do alto, é uma melhor tradução do que nascer de novo, uma tradução tirada ou usada em João, capítulo 3, versículo 3. Vejamos então João 3, versículo 3. Este é um ponto importante de sublinharmos em João 3, versículo 3. Aqui vê-se a história de Nicodemos, e Nicodemos se aproximou de Jesus Cristo. Ele era um príncipe dos judeus, como diz aqui, digamos assim, era do Sinédrio, uma pessoa de grande responsabilidade, e ele diz, no versículo 2 de João 3, ele diz, bem, sabemos que és mestre, diz ele isso a Jesus Cristo, em particular, à noite, porque ele diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, não for com ele. Então Jesus Cristo responde-lhe assim de uma maneira que inicialmente vemos que ele não entendeu, porque Jesus Cristo diz no versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, essa é a tradução típica na maioria, ou praticamente todas, as versões portuguesas. Diz assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O ponto que eu estou a sublinhar aqui é que uma melhor tradução, em vez de nascer de novo, seria gerados do alto. Aquele que é gerado do alto. Isso é uma melhor tradução do que nascer de novo. Porque em grego, aqui são duas palavras, genao, anoten. Genao, que significa gerado, palavra grega 1080, e anoten, que é do alto, palavra grega 509. Ora, gerado significa feito filho pelo pai, feito filho pelo pai, e do alto identifica de onde esse pai está. E por isso assim, ao recebermos o Espírito Santo, somos gerados pelo Pai e assim somos constituídos filhos de Deus. Aqui está um ponto interessante que muitas pessoas não conhecem ou não sabem, é que na língua grega a palavra genao pode abranger tanto o início quanto a conclusão do processo de geração. Assim, o termo grego genao possui um significado que depende do contexto. Ora, vou explicar um bocadinho mais detalhadamente o que eu estou a dizer. É que a palavra grega genao, quando aplicada ao pai, por exemplo, ao pai físico, por exemplo, não estou a falar só do pai espiritual, estou a falar a palavra grega genao, quando aplicada a um pai, refere-se ao ato de gerar, ou conceber, ou engendrar uma criança no ventre da mãe. Quando a palavra genao, no entanto, quando essa palavra genao é aplicada à mãe, essa palavra então refere-se ao ato de dar à luz ou trazer a criança ao nascimento. Por isso, se é aplicado ao pai, é gerar, conceber ou engendrar. Se é aplicado à mãe, é dar à luz ou trazer a criança ao nascimento. Por causa disto, nesta secção de João 3, versículo 3, porque está aqui a falar do Espírito Santo, veja até Nicodemos, no versículo 4, não entendeu, porque disse, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe? Ele não entendeu nada do que Jesus Cristo estava a dizer.
Então Jesus Cristo diz no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer, não for gerado da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E por isso, o uso da expressão nascer de novo, quando estamos a aplicar exclusivamente ao momento em que recebemos o Espírito Santo, que procede do Pai Celestial, se usarmos então, quando estamos a referir ou recebermos o Espírito Santo, a expressão nascer de novo não é uma expressão que dá uma compreensão completa do que está a falar. Isto é, do processo de conversão. Portanto, é preferível não usar a expressão nascer de novo quando estamos falando no contexto de recebermos o Espírito Santo de Deus que procede do Pai. Por isso, usar a expressão gerado do alto é mais correta quando estamos a falar de receber o Espírito Santo que procede do Pai. Por isso, observe bem os seguintes pontos-chave. Primeiro, o Espírito Santo procede do Pai. Como é que sabemos isso? Lemos isso em João 15, versículo 26. João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, isto é, o ajudador, o Paraclitos, que eu dou da parte do Pai, vos hei de enviar, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, isto é, Jesus Cristo, nos vai enviar da parte do Pai, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Que procede do Pai. Ele testificará de mim. Por isso, o Espírito Santo procede do Pai e é Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo, que Ele nos dá da parte do Pai. Por isso, o primeiro ponto é que o Espírito Santo procede do Pai. Por isso, esse ato de Ganal é um ato de geração, porque é gerado do Pai, gerado do alto. Segundo, é Cristo quem nos dá o Espírito Santo. Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo, como lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, vemos a situação de João Batista. E aqui, Mateus, capítulo 3, versículo 11, vê-se assim João Batista dizendo: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após de mim, isto é, Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, diz João Batista, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E por isso é Jesus Cristo quem nos dá o Espírito Santo. É Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. E o terceiro ponto-chave aqui é que o Espírito Santo é o poder de Deus para nos santificar para a obediência. Segundo Pedro, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 4. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 4. 2 a 4, perdão. Graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder, isto é, o Espírito Santo, poder divino, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O Espírito Santo nos dá tudo o que nós precisamos com respeito a termos a vida eterna e virmos a ser como Deus é. Piedade é basicamente virmos a ser como Deus é, pelo conhecimento que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais, isto é, estas características todas, capacidades, isto tudo que o seu divino poder nos dá, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Por isso, o poder de Deus nos ajuda a mudar a natureza humana para a natureza divina. Ou continuando, havendo escapado da corrupção
que pela consciência, concupiscência há no mundo. E por isso vemos assim que o Espírito Santo de Deus nos dá tudo o que precisamos para esta mudança de ser humano. Também no 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, somos postos, separados pelo Espírito Santo. Para quê? Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isto é o poder para a santificação do Espírito, para nos santificar. Para quê? Para sermos obedientes. E por isso vemos, irmãos, 3 pontos que gosto de sublinhar aqui, que vemos que o Espírito Santo procede do Pai. É o Pai que nos chama, é o Pai que planejou para nós virmos a ser seus filhos, é o Pai que nos envia o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é Jesus Cristo que nos dá o Espírito Santo, mas é Jesus Cristo que morreu por nós, deu a sua vida por nós, é Jesus Cristo que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne através do poder do Espírito Santo. Isto tudo é por Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o nosso sumo sacerdote e por isso é Ele que nos dá, como diz aqui no versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a expressão do seu sangue. Para quê? Para nos perdoar. Uma vez mais, quando nós temos o Espírito Santo e vemos, olha, eu falhei aqui, falhei acolá. Então, Jesus Cristo nos dá esta ajuda como nosso sumo sacerdote para nós obedecermos a Deus, para nós seguirmos o caminho, para nós vencermos as fraquezas da carne. E por isso vemos os 3 atuando em conjunto, o Pai, Jesus Cristo e o poder de Deus. São 3, são essenciais para a nossa salvação. São essenciais para a salvação. Mas isso não quer dizer que é uma trindade, mas é necessário a chamada do Pai, a promessa do Pai, é necessário o sacrifício de Jesus Cristo e Ele estar às direitas do Pai como nosso sumo sacerdote, nosso advogado de defesa, e nós precisamos do poder de Deus para nos ajudar a sermos diferentes, a vencer as fraquezas da carne, com tudo o que necessitamos para a vida eterna. Por isso os 3 trabalham em conjuntos e fazem a salvação possível, este processo de salvação. Então, vimos em João 3, versículo 3, que somos gerados do alto, e continuando também em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Como é que somos chamados filhos de Deus? Porque Ele nos gerou, Ele nos concebeu. Somos agora realmente seus filhos espirituais. E por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, diz assim agora, no versículo 2, agora somos filhos de Deus. Mas, ou ainda, não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele, isto é, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isto é, porque assim como é, o veremos. Hoje em dia, nós não podemos ver Jesus Cristo, não podemos ver o Pai, como eles são, na glória que eles têm, mas quando nós viermos a ser seres espirituais, após a ressurreição, então, nessa altura, quando Ele é manifestado, isto é, a vinda de Cristo, então, havemos de ser como Cristo é. Então, poderemos ver Cristo e o Pai
na sua glória. Hoje não podemos, mas para isso é necessário nós nos mantermos fiéis até ao fim. Apocalipse 17, versículo 14, falando acerca daqueles que vão lutar contra Cristo, e depois diz que aqueles que vão estar com Cristo, Apocalipse 17, versículo 14, diz assim, aqueles que vão estar com Cristo, chegar aqui, diz assim, eles, quer dizer, as pessoas do mundo, debaixo da influência desta Babilônia falsa, isto é, a besta e o falso profeta, essas nações combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá essas nações, porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, com Cristo. Isto é, aqueles ressuscitados vão estar com Cristo nessa altura. E esses são chamados, nós fomos chamados, fomos eleitos, isto é, somos aqueles que respondemos à chamada e que estamos a atuar nessa chamada e somos fiéis. Isto é, permanecemos fiéis até ao fim. E então, na ressurreição, esses chamados eleitos e fiéis são aqueles que vão ser transformados na ressurreição a seres espirituais. Na ressurreição, está claro, é aqueles que estão mortos. Aqueles que puramente serão transformados são aqueles que ainda estão a viver à vinda de Cristo. Ora, o ponto é que nós somos as primícias, somos os primeiros, só somos, digamos assim, um pouco como o sal na terra, é só um aqui e outro acolá. Mas a maioria das pessoas será chamada, quer dizer, o mundo inteiro, o resto do mundo, será chamado durante o milénio, isto é, aqueles que sobreviverem a estas grandes pragas ao fim do tempo e que continuarão como seres físicos, então essas pessoas serão chamadas durante o milénio. Isso seria nossos filhos, ou netos, ou bisnetos, ou coisa assim, os descendentes, os nossos descendentes. E daquelas pessoas que morreram hoje em dia, que não souberam a verdade, esses então terão essa oportunidade de conhecer a verdade no que a Bíblia chama uma ressurreição após o milénio, que nós chamamos como a segunda ressurreição. E por isso vai haver uma ressurreição à vinda de Cristo. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53. 51 a 53. 15, 51 a 53 diz: Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, nem todos faleceremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, isto é o nosso corpo físico, se revista da incorruptibilidade, isto é, o nosso corpo físico não vai perder estas características, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E por isso esse é o mistério. E por isso é o que vemos aqui Paulo a falar em Efésios, capítulo 1, versículo 5, quando diz que nos predestinou para filhos de adoção. E nós todos fomos predestinados, toda a humanidade é predestinada para vir a ser filhos de adoção por Jesus Cristo. Como mencionei já algumas vezes previamente, esta palavra adoção nunca é afirmada acerca de Cristo. A palavra grega é eutísia, isto é, feitos como filhos, que poderia ser traduzido como adoção, mas também poderia ser traduzido como filiação. Mas visto que vamos ser realmente filhos de Deus, porque vamos ter a semente divina do Pai, então a tradução para filiação seria uma
tradução mais correta. Mas, como vemos aqui, esta palavra aqui que é usada, eutísia, feito como filhos, não é usada acerca de Cristo. Porque Cristo, ele é o único que nasceu como um ser físico através da semente do Pai espiritual. E por isso lemos em João, capítulo 1, versículo 14, quando o verbo se tornou carne, João 1, versículo 14, vejamos aqui João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. A palavra usada aqui para Jesus Cristo é unigênito, que em grego é monogenes. Ele é o único que foi gerado deste modo. Nós fomos gerados por Pai físicos pela primeira vez e pela segunda vez, regeneração, somos gerados pelo Pai Celestial pelo Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é o unigênito, o único, o monogenes, o único que foi gerado do Pai para vir a ser um ser físico no ventre da Maria. Também em João capítulo 3, versículo 16, onde estávamos há pouco, mas um bocadinho mais adiante, no versículo 16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isto é, monogenes, que é, uma vez mais, é a palavra usada para Cristo, como foi o único que foi gerado deste modo, unigênito, o único deste gênito gerado deste modo. Também no versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por isso a palavra que foi usada que é usada em Efésios capítulo 1, versículo 5, que é traduzido na nossa Bíblia como adoção, a palavra grega é euthisia, que também, como eu mencionei, poderia ser traduzida filiação. Essa palavra não é usada acerca de Cristo. E por isso, vejam aqui este grande plano que Deus tem para conosco. Veja em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de eutísia, de filiação ou de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Isto é, somos feitos como filhos, como pela segunda concepção, pela segunda vez que fomos gerados espiritualmente pela semente do Pai, que procede do Pai e que nos é dada por Jesus Cristo, e assim então somos realmente filhos de Deus. E por isso no versículo 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, isto é, vamos herdar. Como filhos, vamos herdar. Vamos herdar o quê? Vamos herdar Deus. Diz assim, herdeiros de Deus. Tomamos-nos herdeiros de Deus. Vamos herdar parte desta família divina. Somos herdeiros de Deus. Por isso, aos olhos de Deus, Ele nos considera como filhos por nascimento natural, embora o nosso nascimento físico inicial não foi pelo Pai espiritual, foi pelo nosso Pai físico, mas pela segunda regeneração, Ele nos considera como filhos, por nascimento, digamos assim, natural. Porque fomos gerados, uma vez mais, pela segunda vez, mas agora do alto. Assim tornamo-nos filhos de Deus, com os mesmos privilégios que um filho por nascimento natural. Por isso diz, tornamo-nos
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Isto é, somos predestinados a ser feitos filhos desde o início. Esse foi o plano de Deus para nós, e nós vamos herdar todas as coisas como Cristo. Assim, uma vez mais, em sumário, correntemente somos filhos de Deus, mas seremos seus verdadeiros filhos pela regeneração, isto é, concebidos do novo do alto, e pela renovação do Espírito Santo, como lemos em Tito, capítulo 3, versículo 5. Assim, todas as pessoas vão receber essa oportunidade. É apenas uma questão de quando. Quando é que receberemos essa oportunidade? E por isso, isto é uma verdade fundamental que Deus está a dar, ou deu, à sua igreja, ao seu organismo espiritual. Então, continuando agora em Efésios, capítulo 1, versículo 6, diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Isto é, ele nos fez pessoas agradáveis a si, através do que Jesus Cristo fez por nós. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por isso, em quem temos a redenção, fomos resgatados por meio do sangue de Cristo. A graça de Deus é o seu perdão, a sua remissão. A graça faz parte, esta graça, essa gentileza, este perdão, faz parte da natureza de Deus. Isto é, a disposição dele para perdoar e assim ignorar os nossos pecados, desde que nós estejamos arrependidos. Precisamos estar arrependidos. Precisamos estar ou ter a intenção de não fazer de novo. Sim, sabemos que somos fracos, às vezes falhamos, mas temos que estar a esforçar para não vencer de novo. E então, nesse caso, ele então não leva em conta esses pecados, ele passa por cima desses pecados. Versículo 8, que ele fez a mudar para conosco, esta graça dele, que ele fez a mudar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ele fez esta graça, este ato de perdoar e não levar em conta estas coisas todas que fizemos errados, desde está claro, uma vez mais, que estejamos a esforçar para vencer. Isto é, a sua grande sabedoria e prudência. Em certas traduções, em português, tal como a Nova Versão Transformadora, a Nova Versão Internacional e a versão atualizada do Rei Tiago, em português, em vez de usar a palavra prudência, usa a palavra entendimento. Isto é, ele fez esta graça a mudar para conosco em grande paciência e entendimento da nossa fraqueza, e por isso ele tem esta graça. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Isto é, ele nos revela este mistério à Igreja de Deus, e assim podemos compreender a vontade do Pai, e assim compartilhar esta eternidade que ele tem planejado para nós na sua família, na família de Deus. Este, irmãos, é o mistério de Deus acerca deste grande plano de salvação. Este mistério é como você e eu podemos nos tornar seres espirituais na família de Deus como seus filhos. E no versículo 10 continua: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. No devido tempo, no tempo certo, na administração do tempo que Deus determinou para estas coisas, ele vai reunir todas as coisas em Cristo. Esse é o propósito, esse é o plano de uma unidade de composição. E assim há várias dispensações. Por exemplo,
vamos ver de mais de uma maneira. Por exemplo, no caso de Melquisedeque, vemos que havia um sacerdócio levítico e mais tarde vemos que o próprio Cristo se tornou sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então, isso é uma maneira de ver, uma dispensação, um período. É o período do sacerdócio levítico e agora é o período do sacerdócio de Cristo. Isto é, o período do sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a dispensação da Igreja no Novo Testamento, a dispensação atual. Então temos a dispensação da Antiguidade, o sistema levítico, atual, através do próprio Cristo, e teremos um período do milénio, e depois teremos uma dispensação do julgamento, e ao fim desse período de julgamento, do juízo final, isto é, da declaração de castigo ou benção. Ou de outra forma, ver isto de outra maneira, temos o mundo, e mesmo antes disso, o mundo antigo, antes do dilúvio, temos depois o presente mau século, que é a idade em que vivemos agora, e depois temos o mundo vindouro, que será o mundo da manhã. E por isso é outra maneira de ver estas dispensações de tempo. Mas Deus trará todos para a sua família a seu tempo. Os demais, os que não se arrependerem, morrerão na segunda morte. Continuando então no versículo 11, diz assim: nele digo que em quem também todos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E assim, como diz aqui, fomos feitos herança, obtivemos uma herança que Deus determinou antecipadamente. Deus planejou de antemão certas posições, certas responsabilidades, certos reis o rei dos reis, certos sacerdotes ou senhores andam debaixo do Senhor dos senhores. E por isso é que lemos que vamos herdar Deus, como lemos em Romanos 8:17, e vamos ser co-herdeiros com Cristo. Porquê? Porque vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8, Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8, vemos que Jesus Cristo vai herdar tudo. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8, porque diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Isto é, um significado duplo, que fez a humanidade, mas também fez Cristo. Mas Cristo, tendo sido feito, quando veio a ser homem, quando se tornou homem, um pouco menor do que santos, e de glória o honraste e o coroaste. Jesus Cristo já foi honrado e coroado, mas é o plano para todos nós, para os seres humanos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por isso, ainda não tudo está sujeito debaixo de Cristo. Cristo vem para reinar e estabelecer o reino e vai pôr todas as coisas debaixo dele. Mas aqui está um significado que ele vai herdar tudo e nós vamos co-herdar com ele. Veja Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Herdaremos todas as coisas com Cristo e seremos filho de Deus. Por isso é que lemos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
voltando então em Efésios, capítulo 1, versículo 11, e que diz assim, Deus fará tudo acontecer, veja-se que faz todas as coisas conforme o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade. Deus fará tudo acontecer. Não há nada e ninguém que possa impedir a Deus fazer a sua vontade. Continuando agora no versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Sim, nós seremos os primeiros. Nós somos os primeiros a confiar em Cristo, que esperamos em Cristo. Mas depois, versículo 13, outros também confiaram e os primeiros foram os apóstolos, nós, os apóstolos, os primeiros esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem também vós estáis, vós agora os membros da igreja de hoje, também estão a confiar. Versículo 13, que também vós estáis, isto é, esperando em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Assim, nós, sendo os primeiros que recebemos o Espírito Santo, isto é, que temos as primícias do Espírito, fomos selados com o Espírito da promessa. Ora, isso claramente implica que haverá outros, porque somos as primícias do Espírito, somos os que temos as primícias do Espírito, haverá outros depois. E nós fomos os que ouviram o Evangelho de Cristo, isto é, o que ele pregou acerca do reino de Deus, do plano de salvação e deste mistério de Deus. Isto é o que diz aqui, o Evangelho, está claro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reino de Deus, esta boa nova da salvação, esta boa nova do mistério de Deus. E lemos, por isso, em João 17, a tua palavra é a verdade. E por isso, isto é verdade, é a palavra de Deus. E por isso diz assim, ao fim do versículo 13, foste selados com o Espírito Santo. Isto é, vocês, isto é, nós na Igreja de Deus, também cremos e recebemos o Espírito Santo. Então vê-se aqui que é como causar um selo, um carimbo, e assim está selado. Em certos documentos, às vezes não é só uma assinatura, mas necessita de um carimbo ou de um selo que está a selar que isso é oficial. E assim nós somos selados com o Espírito da promessa. E assim vemos, irmãos, que Jesus Cristo está a desenvolver em nós o seu caráter, e nós temos que usar o Espírito Santo para desenvolver o seu caráter. E então, por isso é que diz, com a ajuda do Espírito Santo, somos selados, somos autentificados como filhos de Deus pelo Espírito Santo em nós, o qual ele tinha prometido nos enviar desde o início. Continuando agora no versículo 14, o qual, isto é o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, é a garantia, é um sinal antecipado da nossa herança. Herança de quê? Que seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Até quando? Até a redenção, isto é, a ressurreição, quando viermos a ter um corpo espiritual como o corpo de Cristo. Por isso é que diz que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A possessão adquirida. Nós recebemos este Espírito Santo de Deus, e então esta mente de Deus, esta essência de Deus, o seu poder. Então, através disso, seremos modificados ou transformados. Continuando no versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Assim, Paulo está a dizer que não para, não cessa, não para de dar graças pelos irmãos. E por isso nós devemos também dar graças a Deus, porque nós fomos chamados para esta herança. Ora, Paulo está orando por nós e nós devemos orar uns pelos outros. Por isso é bom ter, digamos assim, uma
uma lista de oração. Quando oramos todos os dias, vamos por essa lista, talvez mencionamos algumas pessoas este dia, no outro dia mencionamos outras pessoas. É um plano, um esquema de fazer isso que eu sigo. Eu tenho uma lista com vários nomes e um dia de oração oro por uns, outro dia oro por outros, alguns oro todos os dias, outros oro um dia e depois no dia seguinte ou 2 dias depois. Quer dizer, para as orações não serem uma completa repetição, mas estou orando por todos de uma maneira geral, sempre, toda a semana, continuamente. Continuando agora no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isto, por isso, diz aqui que Paulo estava a orar por eles, os de Éfeso, estava a orar por eles, para que eles tivessem a sabedoria, o entendimento deste grande mistério de Deus. Isto é o que diz aqui, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, que é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, está claro, Jesus Cristo é Deus, porque é da família Deus, mas o Deus, o Pai, é o Supremo, é o Deus de todos nós, o Pai da Glória, que ele está orando, Paulo estava aqui orando, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isto é, de acordo com a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que ele nos dê este espírito de sabedoria e de entendimento, esta revelação de Deus para nós, este conhecimento do seu plano, para que seja bem claro na nossa mente. Versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isto é, para que nós tenhamos este entendimento espiritual, que está claro, vem de Deus, para que nós venhamos a conhecer, que nós venhamos a compreender esta grande esperança. E sim, é uma esperança tão grande. Para que possamos ter esperança nas riquezas da glória da herança que Ele tem para nós. Na Almeida Revista Autorizada diz, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Esta é porque fomos chamados agora, para entendermos esta riqueza da glória da nossa herança que nós vamos ter. É importante nós entendermos isto, irmãos. É importante que nós conheçamos ou entendamos esta esperança para a qual Ele nos chamou. Para quê? Para nós nos esforçarmos a vencer, a usar o Espírito Santo para vencer as fraquezas da carne, que são muitas. Continuando agora então no versículo 19. E qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Isto é, para que por nós venhamos a conhecer a grandeza do seu poder para conosco, isto é, a grandeza do Espírito Santo que nós recebemos, do poder que Ele nos dá, para que nós possamos entender este poder. É o que diz assim, que nós que cremos segundo a operação desta força do seu poder. Imagine, por exemplo, o poder que é irradiado pelo Sol e por milhões e milhões de galáxias e estrelas com tamanha energia e poder. Isso não é nada comparado com o poder de Deus, porque foi Deus, através do seu poder, que criou estas coisas todas. E por isso, o seu poderoso poder, através dele, esse poderoso poder, ele coloca em nós o seu Espírito Santo. Está claro, o Espírito Santo tem poder enorme, mas Deus só nos dá uma parte desse poder, que é a parte que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. Quando formos ressuscitados, Ele nos dará partes adicionais do seu poder. Mas, por isso, o poder de Deus, este poder que vem do Pai, é capaz de nos ajudar
a vencer as fraquezas da carne para nos levar ao seu reino, ao reino de Deus. Mas nós temos que ser fiéis, nós temos que o usar. Esse é o poder com o qual Jesus Cristo foi ressuscitado e esse é o poder com o qual Jesus Cristo foi colocado à direita do Pai. Vejam aqui o versículo 20, que manifestou em Cristo, esse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Foi através deste poder. Versículo 21. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo possui este poder e este é maior do que todos os demais poderes celestiais, agora e para sempre, na dispensação futura, na era vindoura. Este é o poder de Deus que está manifestado em Cristo, que é acima de todo o principado, de todos os poderes angélicos. E agora, no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E assim, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Tudo. Todo o universo foi colocado sob Cristo, como lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Vamos então ler Hebreus, capítulo 2, versículo 8, que diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, tudo. Todo o universo foi colocado sob Jesus Cristo. E Deus deseja compartilhar isso conosco, para sermos co-herdeiros de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Isto é, Deus pôs todas as coisas debaixo de Cristo, mas está claro, não pôs o Pai si próprio debaixo de Cristo. O Pai é a exceção, mas todas as outras coisas estão debaixo de Cristo. Depois temos outro exemplo aqui em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Isto é, nós temos um corpo, mas temos muitos membros. Temos dedos, pés, mãos, braços, fígado, estômago, coração, pulmões, etc. Mente, orelhas, ouvidos, olhos. Temos muitos membros num corpo. E todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Pois todos nós somos ou fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer fiéis, e todos temos bebido de um Espírito. E também o corpo não é um só membro, mas muitos. Isto é o corpo espiritual, é muitos membros. E veja então no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros, isto é, os membros da igreja, no corpo espiritual de Cristo, cada um como quis. Deus nos coloca no corpo espiritual de Cristo, na igreja de Deus, como lhe apraz. Deus então nos dá esse poder do Espírito Santo, para nós vencermos as fraquezas da carne, para mudarmos, para crescermos e, está claro, vencermos. Então, continuando agora a ler no versículo 22, diz assim: o qual o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de todas as coisas, Cristo é o cabeça da igreja. Veja em
Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja de Deus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o primeiro, é o supremo, é o com maior autoridade de todos os outros, está claro, debaixo do Pai. Também em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Jesus Cristo é mesmo Deus. Não é o Deus, porque o Pai é o Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Tem toda a plenitude de divindade. É membro daquela família. Ele é Deus. Por isso é que lemos em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. O Verbo era e é Deus. É dessa família Deus. Mas não é o Supremo, não é o Deus. Mas Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está debaixo de Cristo. Todas as coisas estão debaixo de Cristo. Então, continuando agora a ler em Efésios, capítulo 1, versículo 23, diz assim, ao fim de 22, o constituiu como cabeça da igreja, versículo 23, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas Cristo é o cabeça. Nós somos parte do corpo. Somos parte dos membros que fazemos parte do corpo espiritual de Cristo, isto é, da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E assim é como Deus nos abençoou, como lemos no versículo 3 de Efésios 1, diz assim, nos abençoou com todas as benções espirituais. Vemos aqui então, neste capítulo, a dimensão, a grandeza destas benções espirituais que nós recebemos, que é o poder de Deus para sermos herdeiros de Deus e para sermos co-herdeiros com Cristo. Isto é uma coisa enorme, é uma chamada enorme, é uma grande benção. Então, no próximo estudo bíblico, continuaremos no capítulo 2.